Yara Vidal, diretamente de Beijing. Yara! Que saudade! E aí, gente, tudo bem? Boa tarde aí, né? Aqui já é boa noite, eu já estou até meio sem voz, esse frio aqui. Ave Maria. Aí difícil, tá frio, minha filha, né? com uma calanga de cerrado. E aí, galera? Quantos graus está aí? Comunidade, diga. Quantos graus está aí? Deixa eu olhar aqui, porque é um dos aplicativos que eu mais uso. Toda a minha vida gira em torno do clima agora. Deixa eu abrir aqui. Nesse momento está 1 grau negativo. Está quente, viu? Hoje cedo estava 6 negativo. E agora, Rovai, pessoal, Dri, Si, é o início do inverno. O meu desespero é com janeiro. Então, eu estou assim... Ou seja, vai cair mais ainda, né? A temperatura, acho que a Sinara está travada, a Yara está travada. Acho que a Yara travou. É longe, né, gente? É longe. Do outro lado do mundo, né? Do outro lado do mundo com VPN, né, gente? Ainda coloquei o cabo aqui. Vocês estão me vendo agora? Agora sim, melhorou. Sim. Ô, Yara, me diz uma coisa. Eu tinha comentado com a Yara que quando eu estava na Espanha, eu vi a neve, como as pessoas ficam felizes quando a neve cai. Você percebeu isso aí na China também acontece? Acho que nos primeiros 10 minutos, que aí depois você vê, velho. É um estufo. Gente, eu tive um acidente de trânsito. Eu já exagero logo. Foi só uma barroada, mas eu já vou botar. Tive um acidente de trânsito na China. Eu indo para o encontro, aí dentro do Didi, e aí num semáforo, pá, bateu o carro. E o cara começou a falar em chinês, eu, misericórdia. Aí botei o Google Translator, né, o Google Tradutor, aí ele, olha, eu vou ter que encerrar a viagem, você tem que descer. Acho que caíram, né? Não fui eu que caí, tem que descer. Aí, cara, desci, né? Nevando pra caramba, frio. E eu em frente a uma funerária. Eu falei, não, gente, sinceramente, tem coisa que só acontece comigo. Aí fiquei lá 10 minutos na nevasca. Nevasca não, porque ainda não tem nevasca. Neve, né, o primeiro dia. Mas é muito transtorno, gente. É muito difícil. Nossa, escorrega o chão. Aí você vê os tiozinhos e as tiazinhas o dia inteiro limpando perto no condomínio. Aí tem as máquinas. É uma cidade preparada, né, para esse clima extremo. Mas, assim, eu acho bonito. Hoje eu lembrei da Sinara, eu fui buscar a compra de mercado, que você compra tudo pelo aplicativo. Aí eu lembrei da Sinara, que tinha uma criança brincando, eu quase mandei subir. Sobe, menino, você tá maluco ficar aí mexendo nessa neve suja, gelada? Ave Maria. E tem um vídeo da Yara, né, a neve, deixa eu colocar, a gente, né, vamos ver aqui. Olha só, minha primeira neve aqui em Beijing, estou com minha colega Silvia, que veio me conhecer. E já só vou fazer o vídeo e vou correr para dentro, porque tá frio pra caramba. Prontinho, beijinhos de Beijing. Mas é fofo, né, gente? É fofo, é cênico. É lindo, ainda mais eu dentro do meu apartamento, olhando lá embaixo, olha, aqui quentinho. Não, gente, eu não sou, meu metabolismo não foi feito para o frio, não. Sou outro tipo. Eu também sou muito mais verão do que calor, né, do que neve, né, Yara? E como tem sido essa experiência aí de viver novamente na China? Você está aí há o quê? Já faz um mês, não? Vai fazer um mês, dia 21 eu saí do Brasil, né? Aí 2 dias de viagem. Olha, Dri, cada pequena conquista, cada pequeno avanço é uma conquista. Tipo, cozinhar. É difícil, fogão que eu não conheço, que é aquele por indução. Aí eu chego na panela, parece panela de brinquedo, mas eu consegui fazer um arroz, que arroz é minha obsessão, sabe? Que eu gosto de arroz soltinho. E aí aqui é outra história. Aí você vai achando as coisas que você gosta, que você não gosta. Eu tenho uma rede de afetos aqui, que assim, que faz muita diferença, né? Eu não sei o idioma, eu só vou começar a estudar o mandarim em janeiro.
Ainda não estou presencial no trabalho, porque tem todos procedimentos, protocolos, né? Hoje que eu fui pegar o meu visto definitivo, que dura 1 ano, né? O visto de trabalho, aí ele que vai me dar direito, aí vou, aos poucos, sabe? Cada dia é um avanço. Você saber que o calçado não é ideal, aí você vai e compra, aprender a usar o aplicativo, aí, né, a gente vai se adaptando, assim, não é fácil, mas é assim, cada dia é diferente, é uma conquista. Eu estou gostando muito, dói, né, a saudade, assim, eu já estou organizando a ceia de Natal, que embora aqui os chineses mesmo não tenham esse hábito, tem muito estrangeiro, as pessoas celebram, né? Mas é uma experiência assim diferente, né? Até pela minha idade, o perfil das pessoas que vêm para cá nesse tipo de posto que eu tô são pessoas jovens. Eles meio que mudaram um pouco o perfil, né? Tô levando uma pessoa sênior. Então tem sido muito bacana, sabe, Dri? Assim, cada dificuldade, como me ensina um grande amigo, irmão que eu tenho aqui, que é o Renato, que mora em Wuhan. Nos fortalece, né? Fui comprar minha tinta de cabelo. Aí eu acompanhando assim, né, no aplicativo, chegam 2 chaveiros, velho. Eu falei, gente, como é que eu comprei o chaveiro no lugar da tinta? Aí compra, não dá certo, testa outra. Enfim, criando, né, minhas rotinas aqui, entendendo que mundo que eu estou e aprendendo, né, Dri? A gente está aqui em Roma como os romanos, na China como os chineses, né? Tirando a pimenta, eu topo. Agora a pimenta não, velho. Ave Maria, gente, é uma coisa que eu não sei, eu só sinto a primeira mordida. O resto fica anestesiada a minha boca. A comida eu acho que é o mais difícil para mim. Eu gostei muito da comida daí. Eu também adoro, porque a Yara é enjoadinha. Deixa eu falar uma coisa, Yara. Como é que está aí a história da política? Como é que você se atualiza sobre as notícias chinesas estando aí na China? Então, é mais ou menos no mesmo jeito que eu me atualizava no Brasil, porque aí, fazendo a coluna, eu acabei aprendendo a navegar, né? Isso não tem muito segredo. E, assim, eu gosto muito de ouvir as pessoas. É o que eu falei, né? Eu falei, poxa, é interessante você ouvir a diplomacia, o governo, as políticas, mas ouvir o povo, né? Então, as pessoas com quem eu consigo conversar, seja por inglês, seja a pessoa que fala português, isso, para mim, me enriquece muito, né? Por exemplo, os meus colegas chineses do departamento de português que trabalham comigo, assim, são muito generosos, assim, e para mim é muito gratificante ouvir o povo, sabe, gente? Ver a vida real, assim. A China está vivendo um momento muito específico, eles estão se preparando para o 15º plano quinquenal. Aí a gente tem uma visão muito equivocada no Brasil, inclusive de pessoas especialistas, dizendo o plano está pronto. Não, o plano é uma construção coletiva, não é o Xi Jinping quem faz, ele está em processo, então meio que a China está olhando muito para esse processo agora, né? Todos comentam, participam, pelo menos o meu círculo, tá, gente? Agora, tem aí outra coisa que eu acho que chama a minha atenção, é o Ano Novo Chinês, a cidade está toda se preparando, que vai ser o ano do cavalo de fogo. Aí eu fui, né, buscar, achei interessante. É um ano de muitos desafios, muitas mudanças, é um dos signos, dos períodos mais que indica muita turbulência e mudança. Para vocês terem uma ideia, a última vez que teve um cavalo de fogo foi o início da Revolução Cultural, em 66. Aí você junta isso, por exemplo, eu tenho muito olhar para a América Latina, né? Ciro, Vai, Dri, eles acabaram de meio que dar uma resposta aos Estados Unidos a essa reedição da doutrina Monroe, né? E eles lançaram a terceira edição de uma política para a América Latina e Caribe.
Aí meio que você vai antecipando as coisas, assim, e olhando sob essa lente do cavalo de fogo do zodíaco chinês, né? Você vê que vai ser um ano que eu trago, inclusive, para mim, como brasileira, latina, né? Qual o lugar do Brasil nesse mundo? A gente vai ter eleição ano que vem, então é um ano de muitas mudanças, e eles são muito ligados a essas tradições, essa herança, né? Os termos solares, que eles se preparam, por exemplo, para a neve. Quando chega o termo solar da neve, as pessoas já se preparam, já adaptam o cardápio para isso. E, no caso do cavalo de fogo, eu vejo muito como uma metáfora do que vai ser 2026, não só para a China, mas para o mundo. Então, se eu ainda estou tateando, entendeu? Buscando ouvir mais as pessoas, os especialistas, os outros jornalistas. Então, é assim que eu tenho navegado aqui nesse comecinho ainda me achando. Muito bem, Yara. Em relação à questão do noticiário do Brasil na China, sei que você já ficou um tempo atrás aí, você sabe, não só dessa experiência, como é que é? O Brasil chega a ser notícia, aparece como notícia? Sim, sim. E agora, nesse veículo que eu estou, ele era a Rádio China Internacional, que, inclusive, a Rádio China Internacional, eu acho que eu quero até fazer essa deferência ao Jaime Martins, que morreu em 2024, que foi o primeiro jornalista brasileiro a vir para a China em 62. Ele ajudou a criar a Rádio China Internacional. Então, nós brasileiros, graças ao Jaime, a gente tem essa tradição de colaborativa. Eles têm muito interesse, agora mesmo, se você entrar na CGTN em português, que a CGTN é um guarda-chuva, com vários idiomas, entre eles o português. Um dos destaques é um evento voltado para o café brasileiro. Então, eles têm, sim, muito interesse de entender. Eles, por exemplo, divulgam a reunião do Copom, como é que o Brasil lida com juros. Eles divulgam eventos como a prisão de Bolsonaro. Eles sim, acompanham, e cada vez mais, viu, Rovai, cada vez mais eles têm esse olhar geopolítico. Essa política para a América Latina e Caribe é um sinal muito claro dessa deferência que eles têm para a região. E o Brasil, né? Não tem como você separar. Você tem centros de estudo na principal universidade aqui da China, voltada para o Brasil. Então, tem melhorado muito, porque, embora a gente sejamos parceiros comerciais muito robustos, eu sempre falei isso com vocês, falta essa questão do soft power. E o ano que vem é o ano cultural Brasil-China. Então, vai bombar esse tipo de matérias sobre soft power, cultura, economia criativa, moda. E a política cada vez mais com mais relevância, deles saberem quem é o Lula, né? Terem interesse de saber. Eu não digo que eles não acompanham no varejo, tipo a gente que fica histérica acompanhando, eu fico, pelo menos, votação no Congresso. Não, mas o atacado, eles se interessam sim, Rovai. Como que vai ser esse ano cultural Brasil e China? Vai ter atividades relacionadas à cultura? Como que é isso? Exatamente. Faz parte, inclusive, da lista de os 37 acordos que o Lula e o Xi Jinping assinaram, juntando, inclusive, quando o Xi esteve em 2024 em Brasília e quando o Lula voltou aqui à China esse ano. E aí é liderado pelos respectivos ministérios da cultura. Então, é um monte de evento. Aí eu recebi uns amigos argentinos aqui, eles falando, poxa, que o Brasil é tão grande que ele podia trazer junto também a Argentina, né? Colômbia, mas é focado. Então, passa filme, fala-se sobre cultura, sobre folclore. Eles têm muito interesse, viu, da nossa cultura, da nossa música popular. Eu fiz até uma playlist que eu estou compartilhando com os amigos que têm vontade de conhecer eles têm muita curiosidade sobre o Brasil.
E aí eu acho que vai ser um ano que vai bombar, tá? Essa questão dos povos, né? Conquistar mentes, corações, porque a gente fala muito de comércio, de política, geopolítica, mas para o cidadão comum o que interessa é conhecer, né? O zodíaco, o jeito que se come, como se veste. São duas culturas muito ricas, né? Então, eu estou bem animada para o ano de 2026. Muito bem. Muito bem, Yara Vidal. Aproveite Beijing. Eu quero voltar aí em breve. Eu lá quero ir. Venha, agora vocês têm aqui, gente. Tem um cantinho do Brasil, né? Porque agora só tem decoração revolucionária chinesa. Mas eu estou preparando as nossas bandeiras, né? Porque eu gosto, minha mãe que dizia, penteadeira de pi, né? Eu gosto de cor, eu não gosto de nada bege. Então, eu já estou preparando aqui um cantinho para os brasileiros terem aqui uma pessoa. Eu fico longe do babado, né, gente? Eu fico de frente para o meu trabalho. Então, mas tem metrô. Quando eu for aí, eu vou fazer uma lista dos restaurantes que eu quero ir. Você vai ter que provar tudo comigo, tá? Uhum. Pode deixar. Eu já tenho a lista de todos os McDonald's de Beijing. Tem um superchat. Como podemos acompanhar a Yara? Ela tem coluna sobre a China na Fora, interessante as colocações dela. Vamos trazer a Yara mais vezes aqui. E tem o Diário da China, né, Yara? Você vai retomar? Vamos retomar, mas só a partir de janeiro. Eu tenho que me instalar ainda, entender onde eu estou, né? Como comer. Gente, eu fiz arroz, vocês não têm noção. A Sinara está no grupo da família lá, né? Ela acompanha. Eu fiquei tão emocionada com a minha panela de arroz, eu falei, oh, meu Deus do céu. Fez galinhada, gente. Ela fez galinhada. Só faltou o piqui. Não, piqui não falta, que eu não suporto piqui. Tá ótimo, não. Piqui, gente. A Sinara adora e o Renato adorou também. Puta que pariu. Peraí. Não tem pequi, mas tem Pequim. E tem pequi aí, ó. Ai, ela toda tiazona do Zap, mas olha só. Eu fiz com óleo de amendoim e shoyu. Então, é uma galinhada de Pequim. Não tem Pequim, mas tem Pequim. Todo que tinha, viu, gente? Eu bem, Yara. Vou ter que me adaptar. Um beijo. Yara. Valeu, Yara. Tudo de bom. Tchau. Beijo, Obrigada, gente. beijo. Tchau. Beijinhos de beijinho. Beijinho, Yara.